Então eu já passo a palavra agora ao senhor Tiago Tiquete, por favor. O senhor tem 15 minutos com tolerância de 5 aqui da casa. Obrigado, senador. Gostaria, em nome do senador Eduardo Girão, saudar todas as autoridades aqui presentes e agradecer pela singela, mas histórica homenagem ao Dia Mundial da Ufologia. Saúdo também a quem nos assiste na TV Senado, nas redes sociais e também aos aqui presentes. Pois bem, eu vou apresentar, senador, alguns casos dentro da ufologia brasileira que merecem algum destaque. São casos importantes. A ufologia brasileira é riquíssima. E eu pensei alguns casos aqui com imagens até mais para ilustrar e mostrar para todos que nos estão assistindo que a ufologia é real e ela é global. Vou começar? Ok. O primeiro caso que eu trago é o caso de Ilha da Trindade. É um caso famoso, é um caso, um dos mais importantes do mundo, no Brasil e no mundo. Ele ocorreu no dia 16 de janeiro de 1958, quando o navio Almirante Saldanha, da Marinha Brasileira, estava próximo à Ilha de Trindade, no litoral brasileiro, e sua tripulação fazia pesquisas associadas ao Ano Geofísico Internacional. O evento desta data, a qual foram tiradas as fotos, está associada, foram obtidas, na verdade, num período posterior a outros 5 avistamentos, que ocorreram em dezembro de 1957 até janeiro de 58, quando foram feitas essas fotos. Essas fotos, esses avistamentos, foram testemunhados por diversos militares de várias embarcações e também militares que ficam na ilha. Dentro dessa embarcação havia também um fotógrafo profissional chamado Almiro Baraúna, que no dia 16 de janeiro foi chamado ao convés do navio para que verificasse e registrasse um estranho objeto que estava aparecendo para toda aquela tripulação. O objeto, ele tinha a forma do planeta Saturno, ele chegou do oceano, sobrevoou a ilha, em cima do ponto mais alto da ilha, fez uma volta e desapareceu. Foram feitas 4 fotos por Almiro Baraúna. Essas fotos hoje em dia estão disponíveis em muitos sites na internet, estão disponíveis no Arquivo Nacional de Brasília, que congrega vários documentos, e também em vários sites internacionais. Essas fotos já tentaram de todas as formas desqualificá-las, tentaram explicá-las, mas ninguém até o momento teve o êxito. E não digo nem que é para o mal da ufologia, eu acho que a ufologia ela deve ser baseada em pesquisa, uma vez que qualquer caso, sendo clássico ou não, seja explicado, é para o bem da ufologia, da pesquisa ufológica. Aqui a gente defende a verdade, a pesquisa científica dos fatos. Essas fotos, inclusive, foram pesquisadas pelo Pentágono, que queria comparar ao que eles estavam tendo de avistamentos também nos Estados Unidos. E segundo os jornais da época, essas fotos foram enviadas aos Estados Unidos e foram analisadas também. Um inquérito aprovado pela Câmara dos Deputados no dia 27 de fevereiro de 1958, de autoria do então deputado Sérgio Magalhães, solicitava que a Marinha Brasileira explicasse os fatos relacionados ao incidente. Em resposta a essa solicitação, o deputado teve acesso a um documento confidencial da Marinha, onde era confirmado todo o episódio, inclusive acrescentando novos dados. O deputado chegou a ir a um programa de TV antigo com o inquérito em mãos. Ele mostrou a capa do inquérito, mas não podia divulgá-lo. E esse inquérito até hoje, e é um pedido da nossa campanha UFO Liberdade de Informação já, que esse inquérito seja divulgado ao público. Até hoje ele permanece sem divulgação. Um outro caso muito interessante é o caso de Ubatuba, onde em setembro de 1957, vários banhistas observaram um disco voador
literalmente, se aproximar da praia de Toninhas, em Ubatuba. O objeto vinha numa velocidade incrível e, quando estava prestes a se chocar com a água, deu uma guinada subindo logo em seguida. Foi quando ele explodiu em chamas e fragmentos sobre o mar, próximo aos banhistas. Algumas testemunhas recolheram os pedaços do objeto, constatando ser de um material metálico e muito leve. Uma dessas testemunhas encaminhou uma carta ao então jornalista Ibrahim Suede, do jornal O Globo, juntamente com uma parte desse material. 3 amostras chegaram às mãos do ufólogo Olavo Fontes, que as encaminhou para as análises. As primeiras análises foram feitas no Departamento Nacional de Produção Mineral do Ministério da Agricultura, sob responsabilidade de Luísa Maria Barbosa. Os exames foram realizados através de espectrografia, que indicaram alta concentração de magnésio e ausência de outros elementos. Outros exames realizados nas amostras indicaram também alta concentração de outros elementos desconhecidos no nosso planeta. Uma das amostras, há pouco tempo, foi entregue a Andrea Simondini, a pesquisadora e ufóloga argentina, e está exposta no seu museu em Entre Rios, na Argentina. O cientista e pesquisador também Jacques Vallée, em recente visita à Argentina, levou uma dessas amostras para análise. O resultado ainda não é definitivo, mas o que se tem até agora é que a amostra seria, para ter a pureza de magnésio identificada na amostra, seria necessário uma temperatura comparável à de uma explosão de uma supernova. Então, é algo impossível de se criar, se produzir e se ter na nossa natureza. O próximo caso eu trago até em homenagem ao Jevaer, eu também senador, o dia que Curitiba foi literalmente invadida por discos voadores. Isso aconteceu no dia 14 de dezembro de 1954, quando 3 discos voadores, e essa é a foto que está em destaque, sobrevoaram a cidade por várias horas, chegando a se aproximar de prédios no centro da capital, assustando a população. Lojas da região fecharam suas portas em pleno movimento natalino, porque os clientes saíram e todos queriam ver o espetáculo que estava acontecendo. Tudo começou por volta das 11 horas da manhã, quando 3 pontos brilhantes surgiram no céu sobre Curitiba, por volta do meio-dia. Esses 3 objetos diminuíram a sua altitude, sendo observados em vários pontos da cidade. Por volta de 1 da tarde, haviam pessoas em toda a cidade testemunhando o fato. De repente, esses dois desses 3 objetos desapareceu, ficando somente um terceiro, que se aproximou ainda mais. Foi quando foi tirada essa foto em destaque da apresentação. Devido à grande movimentação de objetos e também à apreensão da população, os jornais começaram a sair das ruas, tirando fotos, fazendo reportagens e entrevistando essas testemunhas. E dizem os jornais da época que a Força Aérea Brasileira mandou decolar aviões para interceptar. O que as testemunhas viram foram um avião, sim, um bimotor, que fazia imagens da cidade para cartografia, que afirmou em relato que não viu o objeto, mas esses objetos foram registrados pelas câmeras de fotógrafos em Curitiba. Um outro caso muito interessante da nossa casuística brasileira ufológica ocorreu em Lins, que foi um contato entre uma senhora e um ser supostamente extraterrestre. Esse caso aconteceu na madrugada do dia 25 de agosto de 1968, no sanatório Serafim Ferreira, em Lins, em São Paulo. Ele foi investigado pelo CIOANE, que o Javer aqui já explicou, que era o Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, na época, órgão da FAB destinado à pesquisa ufológica. A principal protagonista do caso, a dona Maria José Sintra, revelou que por volta das 5 horas da manhã do dia 25, ela se levantou, como é de costume, e ouviu estalos do lado de fora do sanatório. E nisso viu o vulto de uma mulher.
Ela foi até a porta e viu que a mulher lhe trouxe uma jarra de um recipiente, possivelmente para colocar água, diferente do que ela tinha visto, uma jarra, mas era diferente do que ela tinha visto. Tinha 20 centímetros mais ou menos de altura, esse recipiente, e essa senhora começou a comunicar com ela num dialeto, num idioma que era desconhecido. Ela então entendeu que era para pegar água, pegou água e entregou para essa visitante, e também encheu um copo d'água e entregou para essa visitante, que bebeu. Ao ir embora, essa visitante tomou um caminho que era de um muro do sanatório e não o caminho de saída. De repente, a dona Maria José, ela viu uma luz muito grande surgir e, de repente, um objeto em forma cilíndrica, semicilíndrica, apareceu. O ser foi em direção a esse objeto, entrou nele como se estivesse atravessando uma porta, uma parede, e desapareceu. Ficaram registrados no local marcas de onde o objeto estava, essas são marcas, essas fotos são oficiais do Cione, ficaram registradas no local e o caso foi investigado. Não houve conclusão até hoje do que seria esse ser, que era um ser loiro com vestimentas azuis, vestidos azuis e uma touca, um véu na cabeça azul também. Até hoje não houve explicação para o que ocorreu. Um outro caso muito interessante e com destaque é o caso VASP. Foi quando o piloto, o Carlos Alberto Góes de Brito, engenheiro de voo Francisco Cesarino, eles observaram a bordo do avião da VASP, que vinha de Fortaleza para Brasília, um objeto voador não identificado que perseguiu, acompanhou o avião praticamente todo o trajeto. Era madrugada e a todo momento o comandante Brito entrava em contato com a torre de controle, pedindo informações se havia algum tráfego aéreo na região. Nenhuma vez, em nenhum desses contatos, antes de se aproximar do pouso em Brasília, o radar detectou esse objeto, mas eles estavam vendo. Quando, ao se aproximar de Brasília para pouso, no procedimento de pouso, o comandante Brito perguntou mais uma vez ao Sindacta se havia alguma aeronave na região que também estivesse vendo esse objeto. Para sua surpresa, uma aeronave da Aerolíneas Argentinas e uma da Transbrasil estavam vendo o objeto também. E dessa vez, o radar do Sindacta também estava detectando o objeto. Era um objeto de um brilho puro, um brilho forte, sólido, que acompanhou o objeto. Recentemente, alguns anos atrás, surgiram algumas fotos do que seria esse objeto. Eu apresento aqui, são fotos não muito nítidas, porque estamos falando de algo de 1989, então pouca gente tinha câmera e eram câmeras de rolo e raramente alguém levava uma câmera a bordo do avião. Mas seriam essas fotos que teriam sido feitas. Nesse detalhe dessas três fotos a gente vê a asa do avião com a luz de identificação e acima o que seria esse objeto próximo às nuvens. Essas fotos não puderam ainda ser consideradas genuínas, mas foram feitas por uma das passageiras do voo. Este caso também é um caso interessante, temos aqui companheiros da aeronáutica, a qual eu tenho um grande prazer, porque meu pai foi piloto da aeronáutica, tenente-coronel Tiquete da aeronáutica, meu sogro foi coronel da aeronáutica também, entre os militares eu me sinto muito bem. Foi um pouso numa base aérea da FAB, isso foi ocorrido no dia 2 de dezembro de 1996, um objeto luminoso, ele foi avistado por várias pessoas que moravam nas proximidades da Escola de Especialistas da Aeronáutica em Guaratinguetá, em São Paulo. No dia seguinte, foi encontrada uma marca circular em um charco a 100 metros da EAR. Ele tinha aproximadamente 8 metros de diâmetro e tinha um formato circular. Dentro da marca havia o capim, que era o tipo taboa, amassado em sentido horário, seco, sem clorofila e com indícios de exposição ao calor, pois apresentava-se chamuscado. Em 4 pontos nas bordas desse círculo, bem como no seu interior, haviam pontos queimados e na parte de fora da marca a vegetação estava intacta. Isso é o que a gente chama normalmente de ninho
ninho de OVNIs. Posteriormente, com a divulgação do caso, o local foi aterrado sob a alegação de se construir uma divisa entre o aeroclube local e a escola de especialistas. Este caso da barragem do Paranoá, aqui eu tenho aqui o Wilson Geraldo de Oliveira, que coordenou o grupo de pesquisa ufológica e paracientífica dentro da Universidade de Brasília. E, se eu não me engano, eu acho que é o único grupo dentro de uma universidade federal que investigou o fenômeno ufológico. O Wilson participou desse caso também, investigando em determinado momento. Foi o avistamento de um objeto voador, e essa é uma das fotos que foram feitas, por 3 empresários que vinham de Tocantins. Eles foram perseguidos por esse objeto durante o Lago Sul, em Brasília, até chegar à barragem do Paranoá, onde esses empresários pararam, ligaram para o 90, foi quando chegaram várias viaturas da Polícia Militar de Brasília, e o Cabo Galdino, na época, andava com uma câmera V8 para registrar as abordagens dele para evitar que fosse acusado de abuso de autoridade ou algo semelhante. Ele filmou esse objeto. E o filho de um desses empresários era um fotógrafo profissional, e ele estava no Lago Sul. O pai então ligou e o filho veio e tirou 36 fotos desse objeto. Além dessa foto, há na internet a filmagem desse objeto feita pelo Cabo Galdino, e até hoje não se explicou. Essa foto foi divulgada amplamente no Brasil pela revista UFO, e até hoje não se tem ainda uma explicação para o que foi visto pelos militares e pelas testemunhas. A próxima imagem, eu já me encaminho para o fim da minha apresentação, senador, é o caso de Capão Redondo. É um caso muito famoso no Brasil, que ocorreu em 1998, no dia 2 de janeiro, por volta de 9h30 da noite, e que foi posteriormente pesquisado pelo um dos maiores ufólogos que o Brasil já teve, já falecido, Claudeir Corvo, e também pelo Ricardo Varela, membro da Comissão Brasileira de Ufólogos. Várias pessoas testemunharam a evolução de um objeto, de um aparelho luminoso sobre as casas na região de Capão Redondo, na cidade de São Paulo. Eu tenho um vídeo aqui, deixa eu ver se ele vai passar. Esses são trechos do vídeo. Como é que faz para ele passar aqui? Deixa eu ver se consigo aqui. Ali, ele vai conseguir, pronto. Essa imagem que foi feita são imagens veiculadas em vários locais, em várias redes, em várias emissoras. Era um objeto esférico com aproximadamente 20 centímetros de diâmetro e era quase tão brilhante quanto uma lâmpada de iluminação pública. Esse objeto realizou movimentos rápidos de descida e subida sobre os telhados das casas da região, não havendo qualquer ruído vindo dele. Estamos falando de algo que foi visto em 1998. Nós não tínhamos drones, nós não tínhamos satélites Starlink. É um objeto que fez rasante sobre casas, rasante sobre automóveis, passou entre fios de postes de eletricidade e ninguém até hoje conseguiu identificar. O Claudeir Corvo e o Ricardo Varela tentaram, de todas as formas, reproduzir para tentar imitar esse objeto e não conseguiram. Usaram pipas com lanternas, usaram aviões de aeromodelismo e não conseguiram reproduzir. E até hoje, essa é uma das melhores imagens do que a gente na ufologia chama de sonda ufológica, que é de pequeno tamanho, de 30 centímetros a 1 metro de diâmetro, que serviria para investigar, analisar a área. O último caso que eu trago para vocês foi um caso que eu recebi em 2015, que é uma sequência de fotos tiradas aqui em Brasília, que mostram um objeto não identificado próximo ao início da noite do dia 27 de setembro de 2015. As imagens foram tiradas em Engenho das Lajes, aqui no Distrito Federal, às 18h14, em intervalos de 1 minuto. De acordo com as testemunhas, o engenheiro civil, o objeto era brilhante e mudou várias vezes de direção, girando como se fosse um satélite e tendo aquela aceleração e desaceleração instantânea. Também algo muito difícil de qualquer
praticamente impossível de qualquer avião, qualquer helicóptero convencional fazer. E não era um drone, segundo a testemunha, porque ele emitia outras luzes e raios direcionados ao solo. Esse foi o último caso que nós tivemos registros aqui em Brasília com fotos e imagens que nós pudemos apresentar. E com isso, eu encerro a minha apresentação, mais uma vez agradecendo o espaço aqui no Senado Federal, a nossa casa, e levando em conta que esse é um momento histórico para a ufologia nacional e internacional. Senador, muito obrigado.